Agora sim. Fala, João, bom dia. Bom dia. Samuel, tudo bem, Samuel? Sim, Joia. A gente ainda não se conhece. Eu não sei como é que vocês estão, se estão na cama aí, se querem mostrar o rosto, se podem mostrar o rosto. Mas de qualquer jeito, nós temos a nossa reunião todo sábado, né? Nós podemos ali nos encontrar. Ontem senti a falta da Larissa, do João, né? Bastante gente que não foi ontem. Ô Gabriel, tudo bem, Gabriel? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo Ah, normal aí? tô, não tava saindo o som, aí eu João. entrei de novo. Beleza. Arthur, tá por aí, Arthur? Tô aqui. Firmeza. Legal. A galera tá chegando aí. Deixa eu perguntar, quem que tá aqui que ainda não me conhece? Todo mundo me conhece já. Eu ainda não conheço o Gabriel. Não tive a oportunidade de te ver ainda, Gabriel. É, acho que a gente não se conhece. É, parece lá no sábado, qualquer dia desses, pra gente trocar umas ideias. É, agora a situação tá um pouco difícil, né? É, Mas ah, eu vou logo, ver logo, sim. sim, logo, logo vai estar tá legal pra gente se reunir. Nós estamos com bastante restrições ainda. Agora também estou com imagem. Vocês estão me vendo aí? Sim. Então, beleza. Vamos começar então, gente? Quem chegou, chegou. Quem não chegou, tem tempo de chegar ainda. Não, pode soltar a imagem se quiser. Bom, Samuel, Gabriel e quem mais aqui que não conhece a gente? Vou pedir para Thalita se mostrar também aqui. Thalita, essa é minha esposa, Thalita. Você solta o microfone para poder falar. Aí. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Aí você Bom dia. trava o seu áudio sempre que Bom você dia. falar. bom dia. Bom dia. Bom dia. Legal. Bom dia. Gente, vamos começar então a nossa escola bíblica. Nós temos nossa proposta de continuar o nosso tema, né, da nossa revista. O Felipe vinha tratando com vocês já sobre o reino chegou, né? Então, antes de começar, queria pedir para Larissa, você pode orar para a gente dar início à nossa aula? Qual das? É. Ah, entrou mais uma Larissa aqui, eu não tinha visto. A Larissa Moreira, que chegou antes. Oi, Larissa, tudo bem? Senti falta sua Oi, ontem tudo lá. bem? Não deu para eu participar ontem, mas se Deus quiser, no próximo eu estarei com vocês. As duas Larissas não foram ontem. Viu, João? Faltou você ontem lá para as meninas ganharam da gente na imagem e ação ontem, cara. Acho que no próximo eu vou também. Tá faltando, cara. A gente precisa ir semana que vem lá para poder virar o jogo, porque a gente perdeu feio para as meninas ontem. Vamos lá então, Larissa Moreira, por favor, lê pra gente, ora pra gente. Vamos começar a nossa escola dominical. Ora sim, gente, eu só peço desculpa porque aqui em casa tá fazendo umas reformas, então tá um pouco barulhento, mas vamos lá. Fica tranquila. Tá bom. Pai, obrigada por tudo, obrigada por mais um dia, ó Pai.
Obrigada por cada um que está presente, ó Pai. Os que não puderam participar também, abençoe eles, ó Pai, pois o Senhor sabe o motivo, ó Pai. Abençoe o Ruben agora, ó Pai, que vai trazer a tua palavra para nós, que possamos entender, ó Pai, e aprender mais de ti a cada dia, ó Pai. Obrigada pelo seu amor, continue cuidando da gente. Em nome de Senhor Jesus, amém. Amém, gente. Bom, eu não sei quantos de vocês estão com uma Bíblia nas mãos ou se podem abrir a Bíblia no celular, se estão aí com o aparelho na mão ou com qualquer outro aparelho, tá? Vamos abrir então, quero convidar vocês para abrirem junto comigo, João, capítulo 3. João 3, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8, tá? Todo mundo encontrou aí? Quem encontrou, levanta a mão aqui. Vai dar uma acenadinha aí. Beleza, beleza. Joia. É importante a gente acompanhar a leitura, tá? Então, vamos lá? Eu vou ler na versão aqui NVT, tá? Se vocês quiserem acompanhar a versão que a gente está usando. Fica legal aqui todo mundo ver a mesma versão e a gente poder acompanhar. Está escrito assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou-lhe Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas uma vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem e nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Amém? Vamos orar mais uma vez por essa palavra? Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor nos disse, pelas tuas palavras, e que nós podemos aqui, Deus, olhar as palavras do próprio Senhor Jesus para nós. Que nós possamos ser ensinados por ela. E que o Senhor fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, quem aqui conhece essa passagem bíblica? Mais uma vez eu vou pedir para vocês só levantarem a mão. Tá? Quem aqui já ouviu essa passagem bíblica? A Larissa já ouviu, João já ouviu, né? Gabriel já ouviu. Então todo mundo está familiarizado com esse assunto, né? Todo mundo já tem escutado de alguma forma essa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Aliás, Nicodemos teve com Jesus porque foi ele que foi atrás. Para a gente começar a falar a respeito desse nosso tema de hoje, que de certa forma ele diz assim, que é uma trilogia do reino de Deus, nós precisamos entender que lá em Gênesis, no capítulo 12 de Gênesis, Deus chamou um homem em especial. Vocês se lembram quem que foi chamado em Gênesis capítulo 12? Lembra, Thalita? Alguém lembra aí? Quem foi convidado a Deus a sair da terra, do meio da sua parentela, né? Que Deus mostraria um lugar para ele. Vocês se lembram quem foi? Thalita disse que foi Abraão. E é exatamente esse que foi convidado. Por que nós temos que voltar lá em Abraão? Porque lá no começo da história, Deus escolheu um povo para ser o seu povo, para que ele pudesse salvar esse povo, né? Então, a história começa muito, muito tempo atrás, quando Deus escolhe Abraão. Daí você vai conhecer os filhos Abraão, Isaac, Jacó, os 12 filhos de Jacó. Aí você vai ter José indo para o Egito, e você vai chegar até a história de Moisés, quando então Deus chama Moisés para salvar o seu povo, ou para libertar o seu povo.
você também deve ter escutado a história da Páscoa, do Cordeiro, do sangue passado na porta, e todas essas coisas apontam para Jesus. Então Deus redime um povo, liberta um povo, traz esse povo, faz esse povo andar no deserto, leva esse povo até a terra prometida, e porque esse povo é desobediente, eles passam 40 anos andando no deserto, por causa da sua desobediência e da sua incredulidade. Mas Deus então levanta outro homem, Josué, e esse homem entra na terra, conquista a terra, e então o povo passa a ter reis, e por aí vai a história de Israel. É instituída a nação e todas essas coisas. Por que que nós demos toda essa volta para chegar aqui? Porque depois de Jesus, depois que esse povo foi formado, uma nação que teve muito tempo de existência, foi várias vezes dominada, várias vezes dominou, esse povo andava aguardando uma promessa que havia sido feita para eles. A promessa de que existiria um Messias, aquele que seria o libertador, aquele que seria aquele que mais uma vez salvaria o povo. Então, todos os estudiosos, vamos dizer assim, entre aspas, os pastores, aquele pessoal que conhecia a lei de Deus, eles sabiam que estava escrito na palavra de Deus que um dia um homem apareceria, nascido em Belém. Ele viria e seria o resgatador, o salvador desse povo, né? Então, nós temos toda essa volta para contextualizar e dizer que Nicodemos, sabendo que algo diferente estava acontecendo na época de Jesus, foi até Jesus porque ele estava curioso a respeito dos sinais que aconteceram na vida ou diante de Jesus. Um dos textos que eu gosto muito de João é um versículo que diz assim: estes sinais foram escritos aqui, é João capítulo 20, capítulo 19, versículo 20. Estes foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que para que crendo nesses sinais que foram feitos, vocês sejam feitos filhos de Deus. É assim que está escrito. E o Evangelho de João apresenta vários sinais, alguns milagres que Jesus fez. Diante desses sinais, diante desse olhar de Nicodemos para Jesus, Nicodemos então vai até ele, no capítulo 3, o pessoal que está chegando agora pode acompanhar, capítulo 3, versículo 1, e nós vemos que ele foi conversar com Jesus, ele estava intrigado. Por que que Jesus era tão diferente? Alguma coisa diferente tinha na vida dele. E ele diz, é óbvio que tem algo especial na sua vida. O que que é que tem de especial? Nós vemos que os milagres que você faz vêm da parte de Deus. Então Nicodemos, sendo incomodado, se era pelo Espírito Santo de Deus ou não, não sabemos. O fato é que Nicodemos vai até Jesus questionando a respeito de o porquê o rabi, o mestre, era tão diferente, né? E Jesus traz uma resposta difícil de ser compreendida pelas pessoas que ainda não foram chamadas ou tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Para que a gente possa, então, trabalhar essa nossa aula de hoje, que é a trilogia do reino, ou dizer o reino de Deus chegou, nós temos que entender que Deus continua chamando um povo para si. Assim como chamou Abraão lá no começo, assim como chamou Isaac, Jacó, José, fortaleceu, capacitou e chamou essas pessoas para que fossem aqui exponenciais, pessoas que pudessem surgir como líderes do seu povo, Deus continua chamando pessoas para o seu reino. E isso passou a acontecer depois de Jesus através da presença do Espírito Santo na vida dessas pessoas. A partir do momento que as pessoas creem em Jesus, então elas são capacitadas a serem filhos de Deus. Ou, se nós podemos tratar como reino, essas pessoas são capacitadas a se tornarem cidadãos do reino de Deus. Algo que é muito legal quando a gente fala do reino de Deus, o pastor Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes, ele diz que o reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Ele é um reino invertido, ou seja, em sentido? Ele diz que
todas as regras, todos os conceitos, as normas que regem o reino de Deus, eles são contrários ao que o mundo diz. Eles são inversos àquilo que o mundo diz. Se você olhar lá no capítulo 6 de Mateus, 5, 6 e 7, você vai ter ali o Sermão do Monte. Daí Jesus vai dizer, bem-aventurados os que choram. E o mundo vai dizer, bem-aventurados que riem. Né? Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, as regras do reino que Jesus trouxe até nós são regras que são invertidas às regras que conduzem o nosso mundo. Né? Então, nós fizemos essa passagem e eu gostaria de deixar 3 palavras-chave para nós hoje, que a primeira delas é conversão, discipulado e lei. O Nicodemos, que era um pastor, se a gente pode dizer assim, um estudioso da palavra de Deus, incomodado pelo que Jesus havia feito e as coisas que ele estava vendo Jesus fazer, ele desconfiou que existia algo além de humano, que algo que fosse sobrenatural. Por isso ele disse para Jesus, isso que você faz é algo de Deus, isso é algo especial. E ele foi até Jesus e questionou. E Jesus trouxe uma palavra para ele que aos nossos olhos, depois de ouvir o Evangelho, de ter o Espírito Santo, parece simples. Mas as pessoas que não conhecem ainda o Evangelho ficam confusas quando Jesus diz, é necessário nascer de novo. Tem alguém aqui? Eu vou nomear, João. Você pode me dizer, você pode falar aqui para nós o que seria nascer de novo? O que você entende por isso? Nascer de novo, eu entendo, tipo assim, você se converter, aí você, tipo, fica num novo corpo, né? Tipo, você é na terra, quer dizer, na terra você tem seu corpo, seu espírito. No céu você não tem aquele mesmo corpo, entende? Eu acho que é isso que seria nascer de novo. Legal, João. Para a gente entender esse conceito de nascer de novo, é muito importante que a gente entenda uma coisa que é fundamental para a nossa fé. Quando Adão pecou, lá no Jardim do Éden, quando isso aconteceu lá atrás, nós, sendo filhos de Adão, sendo homens, nós acabamos nascendo todos nós com o pecado de Adão. Ou Adão nos representava e nós então somos ou nascemos em pecado, né? Davi, o rei Davi vai dizer isso no Salmo 51. Em pecado nós somos concebidos. E então tem uma situação que nós precisamos entender que a não ser que o Espírito Santo de Deus traga vida até nós, todos nós estamos mortos espiritualmente. Ah, mas tudo bem, eu acordei hoje, respiro, eu comi, já tomei café, eu vivi essa... Não é isso, não é essa vida natural, né? Mas é uma vida de ter espiritual, de ter os olhos abertos. Então, a palavra-chave que o João usou agora, quando ele explicou, é conversão. Conversão. Exatamente isso que Jesus disse para Nicodemos. É necessário que haja uma mudança de vida. Larissa Moreira, você tem alguma coisa para dizer sobre conversão? O que é conversão para você? Larissa? Oi. Bom, Você consegue? Diga. conversão para mim é assim, eu pensei também, né, em disso de nascer de novo, né? Uhum. Para que Cristo vive em mim. Não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Então, a partir da gente, né, que a gente está tendo um momento com Deus, tem que ter mudança. Porque eu penso também muito no versículo, né, do 1 Coríntios, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, quando a gente está tendo um momento com Deus, a gente tem que agir assim como ele agiria. Claro que como nós somos pecadores, né, muitas vezes a gente não faz isso, de fato. Mas eu penso muito nisso, sabe? Será que o que eu estou fazendo vai agradar a Deus? Então, eu acho muito em conversão isso também, mudar, sabe? Legal, Larissa. Renato, tudo bem? Prazer, meu irmão. Você está por aí?
Tem algum... Oi, eu tô usando a conta do meu pai. Meu nome é Ah, Rebeca. oi, Rebeca, tudo bem? Tudo. Joia. É que eu tô vendo o Renato aqui, eu tô me perguntando quem é. Então eu tô usando a conta do meu pai. Ah, seja bem-vinda. Legal que você tá por aqui. Eu vi acho que o Derli tava por aqui, saiu? Saiu? Então tá bom. Larissa, pessoal que tá aqui com a gente. Então vamos falar sobre o que seria essa conversão. Conversão. Vocês provavelmente já viajaram, né? Várias vezes. Quando a gente pega a estrada, né? Você tá indo, sai daqui, olha, eu não conheço a região aqui, tô chegando agora em Campinas, mas normalmente quando você. Fala o nome de uma cidade perto aqui, fala o nome da cidade perto. Ó. Quem tá aí? Fala o nome da cidade pertinho da gente. Hortolândia. Hortolândia. Beleza, Samuel. Tá, então a gente sai daqui sentido Hortolândia e tá indo para lá. De repente, eu andei aqui 20 quilômetros, 10 quilômetros e eu lembro que eu esqueci meu celular em casa. Beleza. O que eu preciso fazer para poder voltar para casa? Eu preciso encontrar uma conversão. Vocês já viram esse sentido na pista? Retorno à esquerda, a 200, 300 metros. Essa ideia que Jesus está apresentando para nós, essa ideia de conversão, como eu disse agora há pouco a respeito do reino de Deus, das suas regras, da sua justiça, da sua lei, ela é apresentada para nós como uma mudança de sentido. Dá para entender, pessoal? Nós íamos em tal sentido e nós sofremos uma conversão, ou seja, íamos para um sentido e a partir de Jesus em nossa vida nós deixamos de seguir esse sentido, ou seja, nós sofremos uma conversão de 180 graus. Nós estávamos indo em um sentido e passamos a ir no sentido contrário. Não pode ser de 360 graus, senão a gente dá uma volta completa e continua no caminho que a gente estava. Uma conversão, então, é mudar o sentido, sofrer uma alteração completa na nossa jornada, né? Jesus mostra então para Nicodemos que é necessário nascer de novo, que o Espírito de Deus entre no coração e que a pessoa, a partir daí, como a Larissa disse, mude todas as suas atitudes, né? Troque tudo que ela fazia, ela deixa de fazer. O apóstolo Paulo fala isso para a igreja a partir do capítulo 4 em Efésios, ele vai dizer assim, ó, depois que vocês nasceram de novo, depois que vocês foram revestidos com o Espírito de Deus, ele dá uma recomendação assim, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que antes só falava besteira, que não saia mais palavras assim da sua boca, antes saiam palavras que edifiquem. Se você roubava, não roube mais. Então, é isso que ele está dizendo. Se você era mentiroso, não seja mais mentiroso. Se você assistia coisas que eram indevidas, não assista mais. Se você. Sabe, é essa questão que ele está dizendo para nós. Uma conversão é uma mudança drástica nas nossas ações. E isso acontece depois que o Espírito de Deus vem e fala conosco, entra em nosso coração, regenera nossas vidas. Eu queria que vocês abrissem um outro texto comigo, que está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57, até o versículo 52. Vocês conseguem procurar rapidinho? Lucas, capítulo 9. Lucas 9, 57. Deixa eu ver. Até o 62. Veja aí se vocês conseguem abrir para a gente conversar. Do mesmo jeito, quem achou, levanta a mão para a gente aí. Você conseguiu achar, Thalita? 9, 57 até o 62. Pode ler? Pode. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. E ele, porém, respondeu:
permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Legal. Gente, o que chama atenção para vocês nesses 3 discípulos que foram até Jesus? Quem pode falar para a gente aí? Hein, Gabriel? Você pode dizer o que chamou a atenção desses três caras que foram até Jesus? Você conseguiu prestar atenção em alguma coisa? Todos eles tinham alguma coisa para voltar para trás, né? A família, o morto. Então, acho que isso que foi o que mais me chamou a atenção. Legal. Exatamente isso, Gabriel. Pessoal, se vocês prestarem bem atenção, você vai encontrar na Bíblia, em todos os evangelhos, você não vai encontrar Jesus em nenhum momento implorando para as pessoas seguirem ele. Por favor, vem e me segue, né? Vocês já ouviram o termo aceitar Jesus? Né? Quem já ouviu esse termo aí? Fala eu. Quem já ouviu? Né? Todo mundo já ouviu essa situação aí. Ah, vamos aceitar Jesus. Dá a impressão, dá a entender, parece que Jesus está lá, coitado, pedindo, por favor, me aceite, né? Nossa, eu sou tão humilde, sou tão pobre, me ajudem, me aceitem. E na verdade é extremamente ao contrário disso, né? Nicodemos vai até Jesus porque ele vê algo de diferente. E algo que Jesus deixa muito claro para Nicodemos e também para esses discípulos é que a salvação, o nascer de novo, não é uma coisa que você consegue porque você é bom. Não é uma coisa para quem quer. Não é um negócio assim, ah, eu quero. Eu sou bom, eu posso isso, eu posso aquilo, então eu vou até Jesus. Jesus deixa bem claro para nós que essa ação, essa salvação que existe nele, é algo espiritual que transcende o nascer de novo, como Nicodemos ficou em dúvida. Nenhum de nós pode voltar para a barriga da mãe, isso é claro, fica muito claro para nós. É impossível, é humanamente, é fisicamente possível, biologicamente impossível. Né? O que Jesus está dizendo, então, é que o Espírito Santo de Deus é esse, o nosso Deus, o Espírito Santo, ele tem poder de entrar em nossas vidas e transformar, e mudar, e nos restaurar, e nos levar até Cristo, até Deus, por meio desse novo nascimento. Se você prestar atenção nesses versículos de Lucas que a gente leu, Jesus, no primeiro discípulo que chega para ele, fala assim: ó, eu seguirei aonde quer que vá. E Jesus deixa uma coisa muito clara para ele: fala, olha, eu sei qual a sua intenção. Eu quero dizer para você que as raposas têm o seu ninho, né? Têm onde morar, têm os seus covis, mas eu não tenho, não. Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Então Jesus deixa bem claro: se você quer me seguir porque você espera recompensa, você está seguindo a pessoa errada. Você está buscando a coisa errada. Né? O outro diz: ah, deixa eu sepultar os mortos. O outro diz: ah, deixa eu resolver tal situação primeiro, pelo menos dar tchau para o meu pai, para minha mãe. O sentido aqui não é de dureza de Jesus, né, de falta de amor, de falar, não, você não pode dar tchau para o seu pai e para sua mãe, mas a mensagem é: o reino de Deus chegou, o reino de Deus está presente no nosso meio, e é necessário que nós busquemos ele em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Nós não recebemos recompensas físicas por estar ou pertencer a esse reino de Deus. Né? Essa ideia que nós temos então nessa nossa lição é que a conversão é uma mudança de rota, né? Esse arrependimento, ele dá a nós essa necessidade, eles oferecem a nós essa necessidade de agora que fomos convertidos, se fomos convertidos, marchar em direção a Jesus, a seguir a Jesus com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. É isso que quer dizer aqui esse texto de Lucas que nós lemos.
Existe algo que é necessário da minha parte, da sua parte, que depois que nós fomos convertidos por Jesus, pelo Espírito Santo, existe uma responsabilidade sobre nós. Não é assim simplesmente, eu creio em Jesus e tá bom, sabe? Por isso que os pastores das igrejas insistem, nós precisamos estar na igreja, nós precisamos disso aqui, pessoal. Precisamos poder conversar. Eu gostaria que vocês falassem até mais do que isso, porque eu estou falando sozinho, né? Mas é importante quando a Larissa fala, quando o Gabriel fala, quando o João fala, a Thalita fala, o Arthur fala, a Larissa fala, o Samuel fala, porque quando a gente conversa, a gente compartilha a nossa experiência e assim nós crescemos. Isso faz parte da nossa responsabilidade como igreja, isso faz parte do nosso trabalho como crente nessa marcha em direção a Jesus. Jesus nos converteu. A Larissa falou bem. É verdade, tem coisas que nós precisamos deixar de fazer, nós precisamos começar a buscar agradar aquele que salvou as nossas vidas. Então, se nós fazemos coisas, pecamos contra ele e não sofremos nenhum incômodo, algo está errado. Nós precisamos ser incomodados pelo Espírito Santo de Deus. E isso nos dá essa direção. E agora, depois que fomos salvos, o que acontece? Agora nós somos discipulados, né? Agora nós encontramos uma igreja, temos pastores, temos líderes que nos ajudam, que caminham com a gente. Por isso eu digo para vocês, pessoal, não percam a oportunidade de estar com a gente na escola bíblica. Aproveite a oportunidade de poder, quando der, estar com a gente no sábado, conhecer o pessoal ali, saber quem é quem, né? Isso é a igreja que Jesus salvou, esse é o povo que Deus chamou lá atrás. Deus, por meio do Espírito Santo, continua chamando esse povo para pertencer à sua família, continua nos capacitando. E depois que nós fomos convertidos, depois que nós somos direcionados, incentivados e temos essa responsabilidade de marchar em direção a Jesus, o que acontece? Deus nos dá a sua palavra. É por meio dessa palavra que ele guia as nossas vidas, né? Nós estamos estudando nos sábados Provérbios e vemos ali lindas lições para as nossas vidas, lições que nos guiam, nos direcionam, nos mostram o que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos entender. Deus nos converte, ele discipula, ele nos instrui, nos dá responsabilidade para marcharmos em direção a ele, e ele também nos dá a sua palavra. É por meio dessa palavra que nós obedecemos à vontade de Deus na nossa vida. O livro de Provérbios vai dizer várias e várias vezes: você quer ser bem-sucedido, Gabriel? Quer ser bem-sucedido, João? Vocês precisam guardar a minha palavra. Ouve as minhas instruções. E o nosso Deus, que é Jesus Cristo, o nosso Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele deixou muito claro para nós qual é a sua palavra. Nós temos acesso a ela e nós precisamos aprender a usar essa palavra para glorificar a Deus. Como? Obedecendo ela, sendo fiel a ele, mantendo a nossa vida dentro dos padrões e dos parâmetros que essa palavra nos instrui. Você possa, nessa manhã, se questionar: será que eu sofri uma conversão na minha vida? E se eu sofri essa conversão, será que eu tenho buscado obedecer esse chamado de seguir a Jesus, de caminhar e marchar com Ele, de obedecer a Sua palavra? Será que eu tenho agido como um verdadeiro cristão? Será que eu tenho obedecido a palavra de Deus? Que você possa ser constrangido por esta palavra, não a palavra que o Rubinho está falando, mas as palavras de Deus, a palavra de Jesus. E ele diz ali em Lucas, quando ele encerra, ele diz: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás, mas está apto para o reino de Deus. Ou seja, uma vez que nós iniciamos a nossa trajetória em direção ao reino de Deus, não é possível a gente voltar atrás. É uma vida de crescimento, de progresso. E a gente precisa entender isso. Eu espero que a gente possa, nesse sentido, caminhar junto, se conhecer cada vez mais, podemos trocar ideias. Quero me colocar à disposição. Meu número está lá no WhatsApp. Quem quiser conversar comigo, quem quiser conversar com a minha esposa, né?
trocar uma ideia, se estiver precisando de alguma ajuda aí, algum auxílio, em qualquer sentido, em qualquer situação, nós podemos caminhar junto, tá bom? Nós queremos é crescer junto. Eu não estou aqui porque eu sou melhor que vocês, eu apenas tenho um pouquinho, só um pouquinho assim, mais de experiência para poder estar aqui falando com vocês. Eu gostaria muito que nós pudéssemos crescer juntos, tá bom? Tudo jóia? Deu para compreender? Conversão? Deu para compreender a nossa missão, a nossa caminhada com Jesus e a nossa regra de fé e prática? Sim. Então tá jóia. Nós vamos encerrar a nossa aula então com uma oração. Eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos, mesmo que eu não esteja vendo vocês. Eu gostaria que você orasse ao Senhor. Alguém de vocês tem algum pedido de oração, algo especial para colocar aqui, para que nós pudéssemos orar? Então vamos orar, tá? Vamos agradecer a Deus. Quero convidar você a orar junto comigo. Senhor, muito obrigado por este momento de aula, esse momento que estivemos reunidos na tua presença. Mesmo, Deus, de maneira online, mesmo de maneira sem podermos nos ajuntar ainda, nós nos reunimos ao redor da tua palavra e pedimos que ela fale aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus, que nós não sabemos para onde vai, ele guia as nossas vidas e eu peço que, em nome de Jesus, ele fale ao coração de cada um dos meus irmãos aqui. Que o Senhor edifique as nossas vidas e que nós possamos, neste domingo, continuar te agradecendo pelo dia, pela saúde, pela vida, pela família, pela tua igreja. Continua, Senhor, nos instruindo através da tua palavra e que nós possamos cada dia mais crescer e amadurecer para a glória do teu santo nome, para que o seu reino cresça, para que o seu reino realmente se faça presente em nosso meio. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Amém. Deus abençoe. Sábado que vem, gostaria de encontrar vocês, se for possível, tá? Nós estaremos reunidos a partir das 4h30 lá no na nossa sala. Se acontecer alguma alteração, nós avisamos. A princípio, porque nós temos novas orientações, novos decretos, estamos nos reunindo das 4h30 até as 6h30. Nós não vamos ali fazer a nossa atividade física, não estamos descendo para a quadra para poder jogar. Mas nós estamos jogando jogos de tabuleiro, nós estamos conversando, então vai ter atividade pra gente. Eu espero poder ver vocês semana que vem. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Então tá bom. Deus abençoe vocês, um ótimo domingo. Um abração. Tchau, pessoal. Tchau. Bom domingo. Uhum.